Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, o assunto de hoje é sobre morte súbita. Afinal de contas, são mais de 300 mil mortes ano aqui no Brasil. Mas será que dá para prevenir? E para falar sobre isso, eu tenho ao meu lado o Dr. Acácio Fernandes Cardoso. Ele que é cardiologista e especialista em arritmias cardíacas. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Alessandra? Que bom falar de novo com você. É sempre um prazer. Prazer é meu. Bom, doutor, a pergunta que não quer calar. O que é morte súbita? Bem, a morte súbita realmente é um problema bastante importante, né? Ela acomete aí mais de 300 mil pessoas por ano no nosso Brasil e nós podemos conceituar a morte súbita como uma morte inesperada que acontece aí até cerca de 1 hora do início dos sintomas. Então, a pessoa está bem, de repente começa a sentir alguma coisa e muito pouco tempo depois ele acaba indo a óbito. Esse é um problema bastante sério, dramático, né, que acomete muitas pessoas e que pode ser causado por uma série de problemas cardiológicos. Toda arritmia provoca morte súbita, doutor? Não. Essa é uma pergunta importante, né? Existem arritmias graves, né, que podem provocar a morte súbita. Então, nós temos que separar muito bem essa questão em relação às arritmias. Então, as arritmias elas podem ter um caráter benigno, ou seja, não trazer nenhum risco para a pessoa. Tá. E existem um subtipo de arritmias, né, consideradas potencialmente graves, que podem realmente aumentar o risco do paciente vir a ter uma morte súbita. Quando você fala a respeito de ter um sintoma 1 hora antes, um tempo antes de ter a morte súbita, tem como especificar esse sintoma ou cada um tem um tipo de sintoma? Tá, esses sintomas, eles podem ser variados, mas no geral o paciente pode vir a ter, por exemplo, uma dor no peito, ou começar a ter uma tontura, sensação de desmaio, começar a ficar pálido, com mal-estar, náuseas, ou seja, são sintomas variados. Mas uma vez que esses sintomas iniciam e eles são causados por uma arritmia grave, isso aí, consequentemente, vai levar à morte súbita dentro de um breve espaço de tempo, no máximo em torno de 1 hora. Certo. Quando falamos sobre morte súbita, doutor Acácio, lembramos muito na questão de jogadores, por exemplo, jogadores de futebol que morrem em plena atividade, no meio de um jogo, né, em campo. Então, quando falamos sobre atividades físicas, que isso faz muito bem para a nossa saúde, então sempre, qualquer especialista que eu converso dentro da área da saúde, sempre se fala da alimentação e da atividade física. Porém, quando se tem arritmia cardíaca, seja ela qual for, a pessoa ela pode fazer atividade física? E nessa questão dos jogadores de futebol, o que acontece com eles? Bem, essa é uma pergunta bastante importante. Então, assim, sem sombra de dúvidas, a atividade física ela é muito importante para a nossa saúde e ela deve ser estimulada. Mas uma coisa é o atleta profissional, a outra coisa é o indivíduo que faz uma atividade física para a sua saúde, né? Ali ele está fazendo uma atividade física para melhorar a sua saúde. Então os atletas eles são submetidos a uma condição de estresse cardiológico, vamos dizer assim, muito mais intenso do que um indivíduo que faz uma atividade física rotineira. Por outro lado, por que acontece essa morte súbita em alguns atletas? E isso chama bastante atenção, né? Sempre quando ocorre aí na imprensa, tal, é bastante divulgado e todo mundo fica chocante, bastante né? alarmado com esse tipo de evento. Geralmente isso é provocado por situações que não são detectadas. Então, assim, se aquele atleta ele tem um problema cardiológico que pode ser genético ou pode ser até mesmo desenvolvido ao longo da vida e ele não passou por uma avaliação cardiológica que fosse capaz de detectar esse problema, isso aí eventualmente, quando ele é submetido a uma situação de estresse intenso, que é o caso dos atletas profissionais, pode levar ao desencadeamento de arritmias graves e, consequentemente, à morte súbita.
Entendi. Agora, em plena pandemia, não é? Tivemos aí o Covid e se fala muito do Covid versus o coração. O Covid com doenças, relacionado com doenças do coração, que o Covid traz essas doenças para o coração. Você, como especialista, né, cardiologista renomado aqui do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, o que você pode falar a respeito disso, doutor? Bem, Alessandra, o Covid, ele é uma doença sistêmica. O que eu quero dizer com isso? Que o Covid é uma doença grave e que acomete o nosso organismo como um todo. Então, embora o mais preocupante seja o acometimento do pulmão, mas hoje nós sabemos que o Covid ele pode acometer o coração, os rins, o cérebro, ou seja, Sim. Ele acomete todo o nosso organismo. Então, eventualmente, pacientes que têm o Covid podem apresentar alguns problemas cardíacos, né? O mais comum deles é o que nós chamamos de miocardite, que é uma inflamação no músculo do coração causado pelo acometimento do Covid. E essa inflamação, quando ela é mais acentuada, mais importante, ela pode deixar alguma sequela para esse coração, né? E, eventualmente, esses pacientes podem desenvolver problemas como arritmias cardíacas ou até mesmo outros problemas, como o que nós chamamos de insuficiência cardíaca, que é quando o coração ele perde a força, ele dilata e aquilo ali vai causar uma série de sinais e sintomas como fadiga, cansaço, falta de ar. Então, sem sombra de dúvidas, o Covid ele pode eventualmente, principalmente as formas mais graves, acometer o coração e trazer alguma consequência para os pacientes. Doutora Cássio, para a gente finalizar esse bate-papo, se fala muito ainda a respeito do Covid versus morte súbita, né? Que a pessoa, depois de ter passado pelo Covid, pode ter a morte súbita. Isso é verdade? O que você pode falar sobre isso para a gente também? Na verdade, essa relação entre Covid e morte súbita, né, a gente observou isso na pandemia, é um evento raro, tá? O Covid, embora ele possa acometer o coração, aumentar a incidência de algumas arritmias cardíacas nesse paciente, mas a chance do paciente evoluir com morte súbita decorrente do Covid realmente é raro. Isso não foi um evento tão comum durante a pandemia, nós não observamos isso, né? O que a gente observou é que, como eu disse, alguns pacientes podem desenvolver essa inflamação que nós chamamos de miocardite, e nós também temos uma condição que é o maior surgimento de algumas arritmias, né? Nós sabemos que esses pacientes são pacientes que têm uma série de outros problemas, como hipertensão, diabetes, obesidade, são pacientes mais idosos. Então, todos esses pacientes, quando desenvolvem uma forma grave do Covid, eles já têm uma condição ali mais ou menos propícia para poder desenvolver alguma arritmia. E como o Covid ele é extremamente agressivo, acaba que ele facilita o desencadeamento de algumas arritmias, seja durante o período da internação, em que esses pacientes estão internados, ou até mesmo depois da sua recuperação, depois de algum tempo, eles podem criar uma condição ali que facilita o desencadeamento de algumas arritmias cardíacas. Mas essas arritmias, elas não estão necessariamente relacionadas ao aumento do risco de morte súbita para esses pacientes. Tá certo. Muito obrigada, doutora Cássio. Eu gostaria que, não sei, fique à vontade, de você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora em relação a esse bate-papo nosso sobre a morte súbita. Fique à vontade. Eu acho que a grande questão em relação à morte súbita é a prevenção, né? Então, hoje, a principal causa de morte súbita em pessoas acima de 35 anos é a doença coronariana, ou o famoso infarto do miocárdio, tá? E a forma de prevenir o infarto é através do controle da hipertensão, do controle do diabetes e um estilo de vida saudável, né? Então, evitar aí comida gordurosa, ter uma atividade física regular, uma boa alimentação, evitar o tabagismo, né, o cigarro. Então, são maneiras que você
pode adotar no seu dia a dia, que com certeza vai reduzir o risco tanto do infarto quanto da morte súbita. Por outro lado, pessoas que são mais jovens e que eventualmente apresentam alguns sintomas significativos, como por exemplo, desmaios, tonturas, ou que tem alguém na família que já apresentou morte súbita, principalmente se essa morte súbita ocorreu numa idade menos avançada, né, em pessoas mais jovens, elas devem procurar o seu cardiologista, devem fazer uma avaliação, porque eventualmente por trás desse evento familiar ou desse sintoma, a gente vai conseguir descobrir ali alguma situação que aumenta o risco para que ela possa desenvolver uma morte súbita, tá? E a outra questão que é bastante importante é que as pessoas devem, né, antes de iniciar uma atividade física mais intensa, alguma coisa assim, fazer uma avaliação cardiológica, né? O check-up cardiológico ele é bastante importante, é um momento também que a gente tem para poder fazer uma avaliação mais profunda desse paciente e eventualmente identificar situações que possam estar relacionadas ao aumento do risco de morte súbita. Então, a prevenção é a palavra-chave aí para reduzir o risco da morte súbita. Mesmo porque, doutora Cássio, nós tivemos uma outra oportunidade de estarmos falando sobre arritmias cardíacas, né? Você que quer assistir, está aparecendo aí para você clicar no vídeo e assisti-lo na íntegra. Tem a questão hereditária também que conta um pouco, não é? Não, com certeza, com certeza. Como eu disse, se as pessoas, se você tem na família alguém, né, que teve uma morte súbita, né, ou alguém que infartou muito cedo, tal, isso é um motivo para que você procure um cardiologista e faça uma avaliação, porque eventualmente você vai aí descobrir alguma situação que possa ser hereditária ou de ter algum caráter genético e que pode estar relacionado ao aumento do risco de morte súbita. Maravilha, muito obrigada novamente, doutora Cássio. Doutora Cássio Fernandes Cardoso, ele que é cardiologista, com a especialidade em arritmias cardíacas aqui do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Muito obrigada novamente. Foi um prazer, Sandra. Obrigada. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.